boa noite. Esse é o programa inaugural Livres Ideias, uma iniciativa do Cenas Pré-Vestibular e Concursos, em parceria com a Livraria e Café Espaço B. Nosso programa, a gente pretende debater semanalmente temas de relevância, temas importantes da atualidade, né? Para conduzir esses programas, para debater também, vocês contarão comigo. Meu nome é Emerson Araújo, eu sou professor do Cenas Pré-Vestibular e Concursos, ministro da disciplina de atualidades. Sou também escritor no blog Dragão Urbano e autor do romance Revolucionários pela editora Pandorga de São Paulo. Bom, no programa inaugural, nesse programa de hoje, a gente pretende debater aqui a questão da liberação das drogas, se é solução ou se é problema, né? E eu trouxe para debater com a gente sobre esse tema importante o tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, Fábio Lopes. Obrigado, Fábio. Obrigado. Trouxe também o sargento Sidney José. Sidney, muito obrigado. Trouxe o delegado regional da Polícia Civil, né, Juliano Alencar. Obrigado, Juliano. E trouxe também o professor de Biologia, também do Cenas Pré-Vestibular, professor Pedro Vargas. Obrigado, Pedro. Bom, para iniciar o nosso tema, nossa discussão aqui hoje, começando com uma citação aqui das Nações Unidas. Quase 200 mil pessoas morrem por ano pelo consumo de drogas. É o que diz o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas contra as Drogas. O mundo investe cerca de 100 bilhões de dólares anualmente contra as drogas, o que não impediu um crescimento de 20% no número de usuários entre 2006 e 2013. No Brasil, as informações ainda são escassas, mas acredita-se que pelo menos 5 pessoas morram devido ao consumo de drogas só no estado de São Paulo diariamente. Bom, eu queria começar essa discussão com o professor Pedro Vargas. O que a medicina tem para nos dizer sobre o consumo de drogas e os efeitos das drogas hoje? É o seguinte, o que o pessoal tem que entender é que drogas, quando a gente fala, basicamente, são substâncias que podem ter ação no corpo do ser humano. Se a gente levar para um campo mais próximo de nós, falando sobre a cannabis, que é o nome científico da maconha, a gente tem que essa planta, ela possui em média 400 substâncias na folha dela. E se nós formos separar os dois principais componentes, nós temos o THC e o CBD, que são os componentes que o pessoal normalmente estuda e faz aí análise para ver como é que ela funciona, se ela teria alguma ação medicamentosa e por aí vai. Existem já comprovados ações sobre essas duas substâncias no sistema nervoso, sobre qualquer outro sistema do nosso corpo, principalmente naqueles relacionados à dor e à memória. E aí o que a gente tem para falar? Já temos também confirmados aí, ações dessas substâncias no glaucoma, no tratamento da falta de apetite nos pacientes que têm AIDS, tratamentos de esclerose múltipla, tratamentos de epilepsia, tratamento de dor e por aí vai. Essa substância, vale lembrar que qualquer substância que tem ação no nosso corpo, ela tem ação porque ela imita alguma coisa que o nosso corpo já produz. Então a gente tem aí que o nosso próprio corpo produz uma substância que é muito semelhante ao CBD, que é um daqueles dois principais que eu tinha citado antes. E sendo assim, se o nosso corpo produz alguma coisa que tem ação nesses receptores, que são essas partes do corpo que podem interagir controlando dor ou fome, por exemplo, a maconha, esses derivados da maconha poderiam também ter ações interessantes. Como eu falei pra gente, o glaucoma, que tem ação, que o CBD tem ação em cima dele, ele diminui um pouco da pressão intraocular do olho e tudo mais, porém a gente tem aí, por exemplo, medicamentos que são muito melhores do que o CBD. Então, não seria justificativo utilizar um medicamento desse tipo, um tratamento do glaucoma. Mas, por exemplo, se a gente for levar para o campo da epilepsia, nós temos que pacientes que fazem o tratamento usando o CBD
alguns deles que tinham crises aí, 6, 7 crises por dia, chegam a ter 0 crises por dia. Porque esse medicamento, essa substância, ela tem uma ação neuroprotetora que a gente chama. O que seria isso? Na epilepsia, ele teria uma excitação no neurônio, com a utilização do CBD, essa excitação deixa de existir. Se essa excitação não existe, a pessoa não tem a crise epilética, por exemplo. Nós vimos aí recente o caso das mães no Chile, que produzem esses medicamentos com permissão do país. Elas vão aí ter diversos tipos de plantas, vão extrair as substâncias, o CBD e o THC, de dentro da planta e vão fazer chás, vão fazer óleos e vão tratar crianças, por exemplo, que têm ataques epiléticos. Então, com efeitos super legais e super bacanas. O que não pode passar do limite do pessoal aí é que tudo utilizado de forma errada vai ter um problema. Igual, por exemplo, outro caso recente é de um rapaz, o nome dele é Dave, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele falou que ele foi curado do câncer usando o óleo da maconha. É uma reportagem até recente. E ele foi usando e de forma errada ele parou de usar os tratamentos convencionais e acabou falecendo por uma complicação do próprio câncer, que ele achou que ele tinha sido curado usando esse óleo da maconha. Igual, por exemplo, esquizofrenia. Também é um campo onde esses medicamentos podem atuar, essas substâncias podem atuar. Se você usa a droga de forma correta, você pode diminuir os casos de esquizofrenia. Mas, por exemplo, se você tem uma dose muito alta desse composto, você pode aumentar os casos de esquizofrenia. Então é um campo que tem uma proporção imensa, uma pesquisa que pode ser muito legal em cima, porém o pessoal tem que ter um controle, uma noção do que eles estão fazendo também. Então existem vários estudos que trabalham, nenhum desses estudos comprovou nada 100%. Agora, o que a gente sabe é que o uso dessas substâncias, do CBD e do THC, com a formação do indivíduo, ele pode ser prejudicial. Então a gente tem que, até os 21 anos de idade, a pessoa está com o sistema nervoso dela em formação ainda. Se ela começa a utilizar a maconha, por exemplo, em forma de cigarro, antes dos 21 anos, por exemplo, com 15 anos de idade ela começa a fumar um cigarro de maconha. Essa substância, como ela atua no sistema nervoso, ela pode causar uma interferência na formação desse sistema nervoso. Então a pessoa que poderia ter uma esquizofrenia, por exemplo, com 60 anos de idade, pode atrasar essa idade para, 40 anos, por exemplo. Então são pesquisas que devem ser feitas, tem que ver se tem uma relação interessante, se dá para produzir um medicamento legal em cima disso, para depois tirar qualquer tipo de conclusão. Que ele tem atividade medicinal é evidente. Ele tem sim atividade no sistema nervoso e ele pode ser utilizado para muitas coisas interessantes. Ô Pedro, em abril desse ano, a Organização Mundial de Saúde emitiu um relatório, né, onde apresentava alguns efeitos negativos do uso da maconha, né, no organismo, né? O que é interessante, que eu gostaria de perguntar a você aqui, é que esse foi o primeiro relatório que a Organização Mundial de Saúde emitiu sobre o assunto em 20 anos. Não é curioso se pensar que um tema tão recorrente, que é a questão da maconha, da liberação ou não da maconha, do uso medicinal da maconha, né, só tenha sido tratado de uma maneira um pouco mais profunda pela principal agência de saúde do mundo, né, OMS, depois de 20 anos? Olha, desde sempre existem pesquisas, a maconha já foi utilizada, ela é utilizada desde a medicina chinesa e muito tempo antes disso, em diversos campos. O que eu acho que trouxe essa preocupação, principalmente para a OMS, é o fato do pessoal estar querendo utilizar ela como alternativa para alguns tratamentos. Uhum. Igual outro caso recente aqui do Brasil, é de uma garotinha que já tinha feito todos os tratamentos para a epilepsia dela, nenhum medicamento já registrado tinha tido efeito com ela, e quando ela começou a usar o CBD, que é o canabidiol, ela conseguiu ter melhoras impressionantes. Então, ficou aí essa polêmica, o pessoal entendia ela como uma droga ilícita e tudo mais. Quando começou a ver o efeito que ela poderia gerar medicinal, eu acho que a visão de todo mundo voltou para cima dessa droga. E aí a OMS falou que fez um relato negativo, não é isso? Sim. Esse relato, eu acredito que ele tenha sido feito porque, como qualquer outra droga, ela pode causar dependência.
Então Sim. a dependência leva ao aumento da dose da droga e aí volta naquele caso. Então ela pode ser usada para tratar a esquizofrenia ou como ela pode acelerar um caso de esquizofrenia, por exemplo. Entendi. Bom, você tocou num assunto que eu acho interessante, até para a gente encerrar esse bloco com o pensamento. Bom, primeiro, há um consenso, ou pelo menos um senso comum que, pelo que você falou, tem o seu fundo de verdade, de que as drogas produzem mal. Podem vir a produzir bem para a saúde, mas também produzem mal. E o senso comum é de que as drogas estragam a sua vida. Né? De uma maneira geral, as pessoas costumam partilhar desse pensamento, né? Consuma droga e você vai estragar a sua vida. O diretor de teatro e apresentador Antônio Bujanra, né, apresentava um programa muito bom chamado Provocações. Ele tem uma frase emblemática que diz assim: a vida é sua, só sua, estrague-a como quiser. O pensamento que eu queria, a provocação que eu queria fazer você aqui é o seguinte: ainda que a droga produza estragos na sua vida, o ser humano deve ser livre para decidir estragar a sua vida? Por exemplo, usando drogas? Olha, eu acredito que vem de uma concepção um pouco maior, porque a partir do momento que você estraga a sua vida, você estraga a vida de quem está próximo de você também. Então, eu acho que teria que ter uma questão de bom senso de quem quer estragar a vida dele. De estragar a sua própria vida, né? De acabar estragando a sua vida. Então, eu acho que se está estragando ele e só ele, direito dele, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Mas como não é assim, você gera... Em pessoas do seu redor, você vai causar problemas junto. Então, eu acredito que não é bem assim que funciona. A vida é minha, eu faço o que eu quiser, não. Claro. E aproveitando, né? Sargento Sidney, você partilha dessa ideia? A vida é sua, só sua, estraga como quiser, mas não é tão assim, né? Só até a página 2. Eu acho que o professor Pedro foi muito feliz na colocação, né? Eu gosto de comentar muito isso quando a gente trabalha com as crianças e adolescentes. Uma coisa que nós, seres humanos, temos é o livre-arbítrio. Né? A gente tem o direito de livre-arbítrio. Porém, a gente não vive isolado no mundo. Né? A gente, desde o momento que a gente cresce, que a gente nasce, que a gente cresce, a gente tem um ambiente familiar, um ambiente que você, de seu escolar, e tudo isso, as nossas decisões, o que você decide fazer interfere em muito e faz uma diferença direta na vida das demais pessoas. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a colocação do senhor foi muito perfeita. Né? A sua decisão não é somente para você. Né? A sua decisão faz diferença das pessoas que estão ao seu redor. Infelizmente, o que a gente mais vê com a questão das drogas é que a pessoa que é dependente químico, não é só ele que é dependente. Né? Existe a codependência das pessoas que estão ao redor. Então, quando essa pessoa, por exemplo, vai para uma questão de um tratamento, o tratamento tem que ser feito, inclusive, para a família. Porque a família junto, ela é codependente, né? E esse é um grande problema. Então, você pode estragar a sua vida como você quiser, mas será que você não está estragando a vida de quantas pessoas ao redor? E normalmente pessoas que te amam, né? As pessoas que gostam de você realmente. Entendi. Desculpa te interromper, mas você trabalha com educação sobre drogas, certo? Certo. No programa ProErd, certo? E você acha que dá resultado? Ajuda, talvez, a inibir o consumo de drogas entre, especialmente, crianças e adolescentes? Essa é uma grande discussão também. Né? Mas a gente acha que a polícia militar talvez não teria de estar na sala de aula ajudando a prevenir. Né? Porém, algo que a gente tem que entender que a prevenção é algo que é muito mais barato que o tratamento ou a repressão. Né? Então, a partir do momento que você consegue dar informação para as crianças, informações reais do que realmente acontece sobre o uso de droga, mas acima de tudo, sobre ele saber escolher ou não, porque essa é a ideia do ProErd. O ProErd não está lá simplesmente para falar com ele que a droga faz mal, porque isso, qualquer coisa que ele já sabe essa realidade. Agora tem um outro grande problema. Né? As drogas, elas trazem prazer para as pessoas. E esse prazer, que é imediato, né? Esse prazer que é imediato, que se a droga fosse somente ruim, ninguém nunca mais queria usar. Né? Agora, o prazer que é imediato traz consequências, e tudo que a gente faz na vida trazem consequências. Né? E a consequência mais rápida, a consequência do prazer, né, rápido, você acaba perdendo também de maneira rápida. Né? Então, uma coisa que a gente gosta de trabalhar, seus sonhos, seus desejos, e o que você pode fazer para conseguir conquistar os seus sonhos e seu desejo. E onde as suas escolhas podem interferir ou não na sua realização do seu sonho, ou às vezes na sua não realização dos seus desejos.
né? Então acho que isso é legal. E aí sim a gente começa a trabalhar também o livre-arbítrio, né? Da escolha, mas da escolha de algo que pode ser positivo para sua vida daqui para frente. Essa é a ideia do trabalho com as crianças e adolescentes no Proeste. Entendi. Obrigado. Então, finalizando esse primeiro bloco, né, no próximo bloco a gente vai abordar aí a questão da guerra às drogas. Obrigado.